Vexame histórico em campo e esperança fora deles. Ainda é sábado e o Corinthians já passou por muita coisa nesses 2 dias, e de sexta para hoje. Bora falar sobre as eleições e a derrota, o espanco do Bahia na Neoquímica Arena. Vamos aí? Salve fiel, chegando com um vídeo novo no canal para a gente falar um pouquinho sobre o que foi esses 2 dias, Sexta, sábado e amanhã ainda tem final de Campeonato Paulista feminino. Final de semana é agitado para o Coringão, que começa com uma sexta-feira muito dolorosa, mas no sábado começa a dar um vislumbre de coisas melhores para a gente. Se você gostar do vídeo, eu peço para que você se inscreva e também quero ouvir as suas considerações. Deixe aí nos comentários, também deixe seu like e vamos falar sobre o que é esse Corinthians a partir de agora. Bom, para começar, falando um pouquinho não, na verdade, não tem muito o que analisar da derrota na derrota sofrida para o Bahia nessa sexta-feira, diante de 40 mil torcedores na Neoquímica Arena. O Corinthians sofreu a sua maior derrota, mais dolorosa, A gente já havia perdido também por 5-1 para o Flamengo, mas acho que tinha um pouquinho menos doeu menos por não ter torcida no estádio. Acho que com a torcida no estádio a gente sofre um pouquinho mais, porque a gente sempre acredita na força que o torcedor tem de empurrar o time para frente. E o contexto também, Aquele Flamengo era um Flamengo muito forte, o Bahia, que está pelo menos no mesmo nível que o Corinthians, estava na zona de rebaixamento quando começou a rodada, então fica um pouco mais dolorido tudo. Não tem muito o que falar sobre o jogo, acho que passar um pouquinho pelo que o Bahia fez, o Bahia com uma postura nova, uma formação nova, Nos últimos 6 jogos, o Bahia só tinha marcado 2 gols, vinha jogando com centroavante, vinha jogando com um estilo de jogo muito tradicional, conhecido no nosso futebol brasileiro, conhecido também pelo que o Bahia vinha apresentando. O Bahia não faz péssimas partidas, mas também não faz partidas grandiosas, Acho que teve uma partida muito boa num 6-4 contra o Goiás, mas também não se esperava que o Bahia fizesse um campeonato tão ruim, mas também que nada além do que poderia. Chega nas últimas rodadas também vivo para não cair, mas ontem acho que todo mundo tem que concordar que foi muito surpreendente o que aconteceu. Talvez, a gente, corintiano, sempre acostumado a sofrer, sempre acostumado a coisas difíceis, poderia esperar um resultado difícil, um jogo complicado, mas falar em goleada, acho que era impensável dos dois lados, Ninguém esperava que o Corinthians goleasse o Bahia, mas também ninguém esperava que o Corinthians fosse goleado. Durante a partida, eu acompanhando com a minha esposa e com meu sogro, corintianos, a gente não sabia o que fazer, não sabia o que estava acontecendo. Parecia aquele tipo de partida que os jogadores querem derrubar o técnico, sabe quando tem aquele sentimento de, esses caras querem passar alguma mensagem. O Corinthians foi bizarramente ruim do começo ao fim, Começou com os erros de escalações do Mano Menezes, passou por todo o desempenho dos jogadores que não conseguiam acertar absolutamente nada. O Matheus Bidu fez uma partida grotesca, Eu acho que ontem, se você perguntasse pro Bidu o nome dele, pedisse para ele escrever num caderno, ele ia errar porque estava errando tudo que tentou. Muito complicado o que aconteceu, completamente inesperado, uma partida que não sei, acho que das piores partidas do ano do Corinthians, essa supera de longe, principalmente pelo resultado. O resultado agrava um pouco. Não tem muito o que analisar. Acho que a gente já pode partir aqui para tentar achar os culpados, E eu fiz uma continha básica na cabeça de que 25% a culpa é do elenco, 25% do Mano Menezes e outros 50% são da diretoria. Os 25% do Mano Menezes. Ele assumiu na entrevista que errou, que tentou uma coisa, tentou fazer uma escalação que ele tinha preparado para o jogo contra o Grêmio, que não se provou porque com 5 minutos a gente perdeu um jogador lá. Mesmo assim, o Corinthians saiu vitorioso com uma estratégia muito reativa. Mano Menezes pensou isso, e eu discordo um pouquinho, acho que contra o Bahia em casa o Corinthians poderia pensar em jogar mais, pensar em jogar de uma forma mais com vontade, mostrando que queria vencer. Acho que isso daria uma atitude melhor para a equipe e poderia, talvez não fazer diferença, mas poderia mostrar algo mais para o Corinthians. Os jogadores poderiam estar mais
pensando, mais ativos para vencer a partida. Não que tenha sido esse o único ponto, mas esses 25% do Mano Menezes que ele assumiu na entrevista, falando que foi escolhas erradas, momento errado, as coisas não deram certo como ele queria, ou como ele preparou, e ainda teve também um problema de demorar a mexer. O Mano Menezes demorou a mexer no time, mexeu até no primeiro tempo, né, sacou o Fábio Santos e colocou o Wesley, que não funcionou também, mais um jogador que entrou com a cabeça em outro lugar, não sei se o que tirou a concentração desses jogadores do Corinthians, não sei se a vitória contra o Grêmio deixou eles já mais satisfeitos com o que podem fazer e aquele famoso salto alto, mas a verdade é que a gente sentiu um time muito despreparado, muito desconectado de tudo que estava acontecendo, tanto né, no jogo e no campeonato, e que parecia não estar sentindo que estava perdendo um jogo da maneira que estava para o Bahia dentro de casa. Né? Então os 25% do elenco fica por isso. Era um time que não sabia que parecia que não sabia o que fazer com a bola. Né? A gente pode colocar a culpa assim na escalação, nos 11 iniciais, mas também os jogadores precisam sempre demonstrar um pouquinho mais. Quando eu vi a escalação, fiquei na dúvida de como seria desenhado e se o meio-campo com Renato Augusto, Juliano e Maicon funcionaria justamente pela velocidade deles. Né? Eu acho que o Mano Menezes pensou em uma forma de compensar essa falta de velocidade no meio-campo com o Romero, que é muito voluntarioso, e o Bidu, que é um jogador mais fisicamente pronto, né? Mas nada disso funcionou, nada funcionou ontem. Era um jogo que eu acho que se tivesse mais 20 minutos, o Bahia faria mais gols e o Corinthians não conseguiria mais finalizar. O Corinthians finalizou muito pouco e finalizou menos ainda a gol, né? Deu menos trabalho para o goleiro do Bahia. Até teve algumas lapsos assim, de um time organizado, mas que na hora H fez a escolha errada. E o que complicou tudo e fez a vitória ser do jeito que foi. Dolorosa pelo resultado e mais ainda pelo que os jogadores não mostraram. Fica pior ainda, né, quando os jogadores... Quando acontece uma derrota como essa, você espera que alguém apareça, além do treinador, para falar, explicar o que aconteceu e o que não aconteceu. E, mais uma vez, nenhum dos jogadores deu entrevista na saída do gramado. Só o Cássio parou na área mista, já teve pessoas falando também, eu não vi essa imagem, mas que o Cássio estaria debochando também dos torcedores, e isso é muito triste, né? Porque passa uma ideia, uma imagem de que o que quer que venha acontecer os jogadores estão com as mãos lavadas. E até sobre isso, né, já partindo aqui para falar dos 50% que são da diretoria, né? A diretoria do Corinthians, que a gente já falou algumas vezes, que nesse mandato todo do Duílio errou em tudo que poderia errar. Montagem de elenco, planejamento, escolha de treinadores e também tudo que se deu depois disso, né? Tudo que a sucessão de erros porque lá atrás já começou errado. O Duílio fez escolhas que a gente sempre contestou, bateu no peito, disse que era o que achava melhor para o clube, estava tentando diminuir a dívida, estava tentando combater as dívidas do Corinthians e nada disso deu certo. E essa esperança que eu citei no começo do vídeo é justamente essa, né, de que agora, com um novo presidente, com uma nova chapa entrando, com uma nova situação entrando, talvez as coisas mudem. Né? Mais uma vez, eu não espero que o Augusto de Mello chegue ao Corinthians e sane a dívida do clube. Acho que não é possível isso. Em 3 anos, o Corinthians não vai conseguir reverter o péssimo quadro financeiro em que se encontra, mas pode dar um vislumbre melhor, né, pra gente, de que as coisas podem acontecer de uma forma mais positiva, que as coisas andem, né. Hoje a gente não espera nada do Duílio, não espera nada dessa chapa e podemos finalmente nos dizer que estamos livres, né. 16 anos depois estamos livres de André Sanches, de Roberto Andrade, Mário Gobi, até o Alessandro entra nesse balaio, alguns jogadores que passaram junto nesse mandato e que acabaram arranhando a sua imagem perante os torcedores. E a única coisa, o ponto positivo desse final de semana fica por conta disso. Eu acho até que ele joga um pouquinho de terra em cima da derrota, né?
dessa derrota para o Bahia, que é histórica. A eleição de um novo presidente, do presidente que a torcida queria, por mais que a gente fale que não é uma unanimidade, mas era o presidente que a gente queria, acaba tirando um pouquinho do peso que foi a derrota para nós torcedores, né? A vergonha vai ficar, daqui 50 anos todo mundo vai lembrar dessa derrota também. Voltando aqui um pouquinho para falar sobre o elenco, só para a gente fechar essa parte também, né? O ano foi muito ruim pelo que o Duílio fez, pelo mandato do Duílio, pelas escolhas do planejamento, mas também passa pelo elenco. O elenco do Corinthians ele se mostrou muito desconectado da realidade durante toda a temporada, né? E até sobre isso, né, eu vi muita gente... A discussão muito forte nas redes sociais é de que alguns jogadores, que o ciclo já se encerrou de alguns jogadores e que é preciso deixar algumas coisas para lá, alguns jogadores a encerrar de vez a sua passagem pelo Corinthians. Né, sobre isso eu penso que é doloroso a gente dizer tchau a alguns jogadores que marcaram a história no Corinthians, né? O próprio Cássio, Renato Augusto, Gil, Wagner, alguns jogadores que de fato não estão rendendo mais nada. O Renato Augusto e o Cássio, acho que a gente pode excluir um pouquinho disso. O Gil ontem fez uma partida muito ruim, mas vinha de um momento de melhora. Mas eu também sinto que é hora da gente conseguir botar um ponto final na história de cada um desses, justamente porque o Corinthians não deve fazer uma grande temporada em 2024. Talvez seja melhor que a de 2023, mas pode, né, e é muito provável que passe por mais crises, né, por mais problemas. E isso só vai acabar arranhando ainda mais a imagem desses jogadores que têm o seu espaço no hall do clube e deixar eles um pouquinho mais longe e distante da idolatria que eles têm hoje. Né? Então acho que conseguir encerrar de vez a passagem de cada um desses jogadores pode ser uma forma de preservar a imagem e a admiração que o torcedor tem com eles, né? Principalmente, de fato eu acho que o Cássio e o Renato Augusto são dois jogadores que poderiam servir muito bem o Corinthians em 2024, talvez se conversar com eles de uma maneira, já pensando numa coisa de preparar de passar o bastão, de o Cássio passar o bastão para o Carlos Miguel, para o Renato Augusto fazer um contrato menos longo, né? Ele pediu um contrato de 2 anos, ter um contrato por produtividade, pensar numa forma dele estar mais à disposição do time, com mais afinco, talvez sendo reserva. O Corinthians também precisa de um elenco para que isso, né? Que chegue um jogador que consiga tomar a posição. Né? O Corinthians sofre com isso, não é só o Renato Augusto não jogar, o Corinthians não tem ninguém para jogar naquela posição. Mas que é preciso preservar também a imagem desses jogadores. A cada jogo como esse, a cada jogo duro, a cada crise que o Corinthians tem, cai um pouco mais a idolatria por esses caras, porque parece que eles realmente não só não conseguem entregar mais, mas parece que não querem, sabe? Não se sentem derrotados, não se sentem abatidos, né? Renato Augusto, na partida de ontem, especificamente, se mostrou muito abalado com o jogo. A gente percebia como ele estava irritado, como tomou um cartão amarelo que ele não costuma tomar, ele não costuma perder a cabeça, e ele se mostrou muito irritado. E isso é uma coisa que o torcedor às vezes olha e percebe que o cara tá. Agora outros parecia que era só mais uma partida e um jogo que não levaria a lugar nenhum, sendo que agora a gente volta a ficar no pesadelo da Série B. Né? Não consigo ficar calmo com a sequência que o Corinthians tem, são 3 jogos duros. O Corinthians precisa de poucos pontos para escapar, mas vai ter que lutar por esses pontos. Né? E nada me faz acreditar, depois de um 5-1, que tá tudo certo, tá tudo tranquilo para conseguir esses pontos, seja fora de casa ou seja dentro de casa, mesmo com o Coritiba virtualmente já rebaixado. Amanhã a gente pode ter uma notícia ainda melhor. O Corinthians encara o São Paulo pelo Campeonato Paulista Feminino, final, precisa reverter a desvantagem do 2-1, tem tudo para fazer essa virada, e pode ser algo que vai deixar esse final de semana ainda melhor, né? É difícil a gente falar assim, né, depois de uma derrota histórica, mas acho que de fato o peso maior é para as eleições, porque o Corinthians agora, o torcedor corintiano pode ter uma paz de saber que outras pessoas estão lá, né? É um fato novo que está acontecendo no clube e que pode ser muito positivo para a história do Corinthians daqui para frente. Eu já falei outras vezes, acho que o Corinthians não aguentaria mais mais 3 anos de renovação e transparência. Seria muito difícil para o clube aguentar 3 anos de uma gestão ruim como foi essa do Duílio.
e o André Negão não demonstrava ter capacidade para fazer o time, para entregar aquilo que o Corinthians precisava em gestão, né? Não poderia entregar nada do tipo. São coisas que a gente ainda está digerindo, coisas que a gente ainda vai entender o que cada um deles pode entregar. Eu li todo o plano de governo do Augusto de Mello, de fato era mais completo que o do André Negão também, não era só o fato dele de ser uma figura não grata justamente pela chapa dele, mas era algo mais completo, mais palpável, que a gente entende que tem um olhar mais técnico para todos os setores do clube e do Corinthians de forma geral, né? Não só do clube, porque quando a gente fala do clube, o André Negão tinha um olhar para o clube social e o Augusto de Mello tem uma visão melhor, mais macro para todo o Corinthians. O que é importante nesse momento, a gente precisa disso. E é isso, esperar os próximos passos, torcer para que o Corinthians consiga responder dentro de campo e torcer amanhã pelas bravas, né? Vamos juntos na invasão por elas. Tenho certeza que vai ser um sucesso, vamos ter mais um recorde de público e que a gente vai conseguir uma vitória. Para fazer esse final de semana ser muito mais positivo do que negativo e a gente deixar para trás essa derrota vexatória que foi para o Bahia por 5-1. Mais uma vez eu peço para que você se inscreva no canal se gostar, se tenha gostado do que eu disse, do meu conteúdo. Deixe o seu like, seu comentário também, pode dar um feedback aí também e deixar as suas opiniões sobre o que foi esse Corinthians aqui durante o ano todo, né? O mandato do Duílio, o que você espera do Augusto de Mello e o seu Vai Corinthians para as Bravas. Vamos junto, fiel, vai Corinthians!